Olá, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos aprender a falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos, tá? Os pronomes possessivos. Já vimos os pronomes retos, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Já vimos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Já vimos os pronomes de tratamento. Então agora já fizemos bastante exercícios, né? Então agora a gente vai ver os pronomes possessivos, tá? Então, vem aí comigo, anote o que for importante, necessário, ok? Para que você não esqueça, então, dos pronomes possessivos, tá? Então, vamos lá. O que são os pronomes possessivos? Deixa eu aumentar aqui, ficar melhor pra gente. Isso. São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, né, aquele que possui, né, eles acrescentam além a ideia de posse de alguma coisa, né, possuída, que alguma coisa pertence a ele ou a ela, tá? Então, o pronome possessivo, ele vai indicar posse. Mas dependendo do contexto, e nós vamos ver mais à frente, a utilização do pronome possessivo também vai ter outras indicações, tá? Então, vamos verificar dependendo do contexto. A princípio, o pronome possessivo, como o nome já diz, ele vai indicar posse, ou seja, alguma coisa pertence a alguém, tá? Então, vamos lá. Este caderno é meu. Olha esse exemplo ali, né? Nós temos o caderno aí como um substantivo, algo que existe, e alguém diz, este caderno é meu. Quem é o possuidor? Quem é o dono deste caderno? A primeira pessoa do singular que utilizou o pronome meu. Então, meu, essa palavrinha é um pronome possessivo, tá? Outro exemplo. Esta casa é minha. Então, olha aí. Você tem também casa, né? Substantivo. Casa que pertence a alguém. E se alguém diz, né, que a casa pertence a ela, que pronome ela utiliza? O minha, né? Esta casa é minha, ok? Você me empresta a sua caneta? Então, olha só. A caneta pertence a quem, gente? Não é a pessoa que está falando, mas com quem ela fala, entendeu? Então, o sua aí representa o pronome possessivo, tá? Por quê? Porque a caneta pertence a outra pessoa, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos seguindo aí para você compreender melhor. Então, eu fiz aí uma tabelinha, né? Nós temos em número, a gente sabe que número se refere ao singular ou plural, tá? A pessoa sempre vai se referir às três pessoas, né? Primeira, segunda e terceira, seja do singular ou seja do plural. E os pronomes apresentados dentro dessa classificação. Então, como primeira pessoa do singular, nós temos os pronomes meu, minha, meus, minhas, você vai encontrar no plural, né? Segunda pessoa do singular, você vai ter teu e tua, e no plural, teus e tuas. Terceira pessoa do singular, você vai ter o seu e sua, e se referindo ao plural, seus e suas, tá? Então, guarda isso aí. Pronomes possessivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, ok? E se referindo a mais de uma pessoa? Então, alguma coisa que nos pertence. Então, ele é nosso, por exemplo, a nossa escola, entendeu? Vosso ou seus e suas, tá bom? Então, legal. Então, anote isso aí, faz essa tabelinha também no seu caderno, tá? Pra você não perder nenhuma explicação importante. Bom, note que a forma do possessivo, ela depende da pessoa gramatical a que se refere. O gênero e o número devem concordar com o objeto possuído. Foi como eu falei lá, esta casa é minha. Não poderia usar meu, né? Porque se a pessoa que fala é do gênero feminino, se casa é do gênero feminino, então o pronome precisa concordar também, tá? Por exemplo aí, vamos trazer outro exemplo para você. Ele trouxe seu apoio, né? E sua contribuição naquele momento difícil. Repara aí, ele não poderia falar ele trouxe sua apoio. Não cabe, né, gente? É óbvio. Então, o apoio, então vai usar seu.
né? Já a contribuição, que é de gênero feminino, vai se utilizar de sua, ok? Então fiquem atentos a essas concordâncias, né? As concordâncias precisam haver, precisam acontecer, tá? Corretamente. Então ele trouxe o seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil, ok? Vamos seguindo então. Muito bem. Temos algumas observações a fazer com relação ao pronome possessivo, tá? E nessa hora é importante você também anotar, né? Por quê? Porque são muitas regrinhas, né? A nossa língua portuguesa, ela tem algumas regras e muitas delas a gente não consegue gravar tudo. Então, é importante você anotar, você começar a estudar, se familiarizar com elas, pegar os exercícios, circular, sublinhar, enfim, tá? Não passa somente pela escuta, né? Ah, eu já ouvi, já sei que tem essas regras lá. Mas vai chegar em um determinado momento que você vai precisar delas e talvez não lembre. Então, nessa hora aqui é importante você fazer todas as anotações. Então, põe lá, observações sobre pronomes possessivos, tá? Ou anotações sobre os pronomes possessivos, tá? Enfim, faz a sua marcação aí, a sua organização no seu caderno para que você não perca as regras, né, importantes, ok? Então, primeiro, a forma seu, olha só, tá até numa outra cor aí diferenciada, para você saber que estou me referindo a esse pronome possessivo, tá? Então, a forma seu não é um possessivo quando resultar da alteração fonética da palavra senhor. Por exemplo, quando a gente se refere, né, a alguém, a um senhor, enfim, e a gente fala assim, muito obrigado, ninguém fala muito obrigado, senhor José. A gente fala muito obrigado, seu José, né? Esse seu, de seu José, não é um pronome possessivo, tá? Ele, na verdade, o que aconteceu aí? Houve aí uma alteração fonética. Ao invés da gente falar o senhor, a gente falou o seu, tá? Lembra quando a gente estudou lá o pronome de tratamento? Senhor, a gente sabe que é pronome de tratamento, mas por conta dessa alteração fonética, dessa variação da fala, o seu, dependendo do contexto, ele também vai ser indicativo de um pronome de tratamento. Entendeu? Então, gente, tem que ficar muito atento ao contexto, à situação empregada, tá? A gente sabe que seu é pronome possessivo, mas se tiver num caso como esse aí, se referindo, por exemplo, a um nome próprio, a alguém, então você sabe que ele está sendo indicativo de um pronome de tratamento, ok? Então, fica atento, tá? Anote isso aí, puxa a setinha, põe observação, tá? Seguindo então, número 2. Os pronomes possessivos, eles nem sempre indicam posse. Então, olha só, eles podem ter outros empregos também, né? A gente sabe que o pronome possessivo, a principal função dele é indicar posse, ou seja, indicar que alguma coisa pertence a alguém. Mas, né, lembra que a nossa língua ela é dinâmica, ela é viva, ela se constrói, se reconstrói? Então, isso quer dizer que dependendo então da situação empregada, esse pronome pode indicar um outro sentido. Quer ver um exemplo? Por exemplo, carinho, afetividade. Quando você diz, minha filha, deixa isso pra lá, não fica triste não. Então, esse minha aí, de repente a pessoa não é sua filha, mas o costume, né, de falar te leva a usar o quê? Esse pronome que te atrai para essa pessoa, que te aproxima, né? E com carinho, ele acaba indicando um carinho, uma afinidade, uma afetividade também. Então, esse minha filha, né? Meu querido, sabe? Então, esses pronomes que nós sabemos que são possessivos, dentro desse outro contexto, ele não funcionará como possessivo, mas ele indicará um novo sentido, ok? Que pode ser carinho, afetividade, né? Finalidade, a proximidade, tá? Então vai depender muito aí do contexto. Por isso que é importante uma leitura com entendimento, tá certo? Então vamos seguir para o próximo exemplo. Na letra B.
Nós temos um outro exemplo aí em que esse pronome possessivo ele está indicando cálculo aproximado. Olha só, quando diz assim, ele já deve ter seus 40 anos, ou seja, a gente não sabe ao certo a idade da pessoa, né? Então a gente usa o quê? O pronome seus para indicar a proximidade de número, de cálculo, enfim. Aí ele deve ter, né, seus 30 e poucos anos, seus 40 anos. Até para indicar que aquela idade pode ser que pertença, né? Que faça lá pertencimento ao tempo que ele tem ali de vida, ok? Então, é mais um exemplo aí de contextualização, de sentido, tá? De situação, tá? Vamos seguindo. Então, anote isso aí, tá, gente? Isso é muito importante. Numa prova, às vezes o aluno marca errado, porque ele acha, né? Ele se antecipa, ele não lê com atenção e vai lá e sai marcando, meu, minha, tudo é pronome possessivo. Mas espera aí, o que o enunciado está pedindo? Talvez ele esteja pedindo para você reconhecer a indicação do pronome possessivo naquela oração. Então, olha aí, fica a dica, viu? Presta atenção, tá? Se for para reconhecer a indicação do pronome possessivo, você já sabe que ele é. Agora, o que ele está indicando naquela oração? Não é posse. Percebeu a diferença? Então, fica atento, tá? Vamos lá. Na letra C, ele também pode atribuir um valor indefinido ao substantivo, por exemplo. Olha o exemplo que tem aí. Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela, ou seja, eu gosto dela assim mesmo, né? Ela tem lá os seus defeitos. Que defeitos são esses? Repara que não houve uma definição na oração. A pessoa simplesmente lançou o problema ou a questão, né? Mas ela não definiu exatamente que defeitos são esses, né? Então, ela usou ali o pronome seus para indicar que Marisa tem defeitos, né? Esses defeitos pertencem a Marisa, mas ela não sabe quais são, ou ela não os definiu. Então, esses seus aí, ele passa a indicar um valor indefinido, tá? Viu como é importante? Tem que prestar atenção? Tem que ler com atenção? É isso aí, tá? Vamos seguindo então. Número 3. Em frases onde se usam os pronomes de tratamento, vamos voltar aí, ó, falar de pronomes de tratamento, né? De novo. Então, em frases onde se usam pronomes de tratamento, o pronome possessivo ele fica na terceira pessoa. Olha só. Vossa Excelência trouxe sua mensagem? Então, repara, está falando, né? Está usando um pronome de tratamento. Vossa Excelência trouxe sua mensagem? Então, esse sua se refere o quê? A mensagem de Vossa Excelência. Agora, referindo-se a mais de um substantivo, o possessivo ele vai concordar com o mais próximo dele. Atenção aqui. Então, vamos lá. Quais são os substantivos que a gente vê nessa oração? Substantivo. Todo ser que existe e que tem um nome. Então, substantivos aí nós temos livros, anotações. Então, o que ele está dizendo pra gente? Que referindo-se a mais de um substantivo, o pronome possessivo deverá concordar com o substantivo mais próximo. Ou seja, se o substantivo mais próximo do pronome possessivo estiver no singular, você vai deixar no singular. Se estiver no plural, você vai colocar no plural, tá? Então, vamos lá. Trouxe-me seus livros e anotações. Deu para entender? Porque livros, por estar no plural, está mais próximo do seus, tá? Então, é isso aí. Só você reparar aqui, ó, tá vendo? Ó, livros, termina com S, plural, seus, tá? Então, você tem livros aqui próximo de seus, tá bom? Observe isso aí, tá? Trouxe-me, poderia ser assim, vamos pensar, trouxe-me seu caderno e livros. Percebeu a diferença? Aí eu colocaria o seu no singular e caderno já estaria, né, no singular, tá? Muito bem. Não é difícil não, só você acompanhar o raciocínio, tá bom? Vamos lá. Número 5. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átonos
nós já estamos vendo, né, os oblíquos átonos, eles assumem o valor de possessivo. Vamos ver um exemplo aí. Vou seguir-lhe os passos. Ou seja, esse lhe aí, que é um pronome oblíquo átono, ele está indicando o quê? Que eu vou seguir seus passos. Então, você tem essas duas formas de escrita. Vou seguir-lhe os passos, com o tracinho, o hífen, o pronome oblíquo, e a própria explicação, né? Vou seguir seus passos, tá? Muito bem, gente. Então, anote aí essas observações, tá? São regrinhas importantes do pronome possessivo, do uso, né, do pronome possessivo, as indicações que ele traz, tá? Então, faça essa anotação, é importante. Separe os exemplos, ok? Coloque os exemplos numa outra cor de caneta, destaque, né? Circule os pronomes, tá? Para que você tenha um melhor entendimento daquilo que você está aprendendo e daquilo que você está fazendo, tá ok? Muito bem, vamos lá, não acabou ainda não, tá? Só tô dando esses toques para vocês aí, entre um exercício e outro, porque senão o aluno ele esquece, ele não faz a sua parte, ele fica só ouvindo o vídeo e depois acaba a videoaula e aí ele já vai ver um filme ou vai mexer no YouTube e ele esquece tudo que ele ouviu, né? Então é importante pegar o seu caderno e fazer as anotações, tá? Então vamos lá. Vosso ou sua em pronomes de tratamento. Como funciona? Como eu utilizo? Vamos ver então? Bom, quando estamos falando com a pessoa, presta atenção aqui. Quando estamos falando com a pessoa que recebe o pronome de tratamento, utilizamos o vossa. Lembra disso? Se eu estou falando com a pessoa que vai receber um pronome diferenciado de tratamento, eu utilizo vossa, né? Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa... e por aí vai. Então, a gente utiliza o vossa porque a gente está falando diretamente com essa pessoa, tá? No entanto, ao falar com outra pessoa a respeito dessa pessoa que recebe o pronome de tratamento, a gente vai utilizar o sua, tá? Então, olha o exemplo. O carro que levará Vossa Excelência está pronto. Então, repare, imagina a cena, eu estou falando com a Vossa Excelência, né? Então, o carro que levará Vossa Excelência está pronto. Informou a secretária ao presidente da República. Então, imagina ali a secretária, o presidente da República e ela falando diretamente para ele, tá? Agora, vamos pegar aí, o motorista, né? Informou o motorista à secretária. Como é que o motorista deve falar? O carro que levará Sua Excelência está pronto. Ele não poderia portar assim, ó, o carro que levará Vossa Excelência. Por quê? Porque ele não está falando diretamente com o presidente, entendeu? Mas ele está falando do presidente. Então, ele utiliza o pronome sua, tá? Então, ele transmite a mensagem, ele transmite o recado, né? Ele não deixa de faltar com respeito, ele se utiliza do pronome de tratamento, só que ao invés de usar o vossa, ele utiliza o sua. Então, o carro que levará a Sua Excelência está pronto, informando então a secretária. Deu para entender? Vossa, quando está diretamente com a pessoa. E o sua, quando eu estou transmitindo a mensagem, eu não estou perto, falando diretamente com a pessoa. Tá, gente? Fica aí bem claro isso aí, tá bom? Muito bem. E assim, numa prova, você tem que ler com atenção para perceber esse diálogo e detectar, né? Se essas pessoas que fazem parte do diálogo, quem está perto de quem fala diretamente com quem, né? São as pessoas do discurso, são os personagens de uma narrativa, por exemplo, tá? Se existem interlocutores, se existem outras pessoas intermediando a conversação entre eles. Então, tem que ficar atento nessa leitura, porque muitas das vezes erra a questão, a interpretação textual, porque, ó, passa direto pela leitura, tá? Então, tem que ler pensando, tentando imaginar as cenas, o que está acontecendo ali, ok? Aí você vai construindo a compreensão daquilo que você leu, tá? Muito bem. Vamos seguindo, então. Outros casos do emprego do pronome possessivo.
Então, olha só, quer dizer que o pronome possessivo tem vários casos, né, gente? Até porque até aí nós já vimos, né? Já dei 5 ou mais exemplos aí de casos diferenciados do pronome possessivo, tá? Na verdade aqui, não vou trazer muito mais novidade não, eu vou trazer outros exemplos e vou retomar alguma regra que já foi dita, tá? Então, olha só, como nós vimos, nem sempre, né, os pronomes possessivos vão indicar posse. Por vezes, a sua utilização pode indicar aproximação, afetividade, até ofensa. Olha um exemplo aí. Volte aqui, seu grande charlatão. Então, imagina alguém, né, tá chamando atenção, brigando, discutiu com outro e fala, volte aqui, seu... né, e aí chama ali, seu grande charlatão, seu bobo, não sei o quê. Então, esse seu ali, que é um pronome possessivo, ele não está indicando aí esse pronome possessivo, até porque não tem nada pertencendo, não tem coisa aí, né, pertencendo a alguém. Mas, na verdade, tem uma ofensa acontecendo, né? Alguém aí discutiu, brigou, se chateou e, portanto, acaba ofendendo o outro. Então, se utiliza aí do pronome possessivo, tá? Agora, ele pode também representar um saudosismo, indicar, né? Ai, meus 18 anos, que saudade, né? Quanto tempo. Então, olha aí, meus 18 anos, quando tinha aquela idade, né? O tempo passou. Então, esse pronome possessivo indicando aí uma saudade, né? Um saudosismo, tá? Aproximação do tempo, enfim. Há quanto tempo eu não vejo o meu amigo, né? Então, esse meu amigo foi carinhoso, foi afetivo, tá? Então, muito legal você prestar atenção na questão da circunstância ali, do contexto, né? Do acontecimento, tá? Vamos seguindo então aí. Se você for copiar os exercícios, faça isso, né? Circula os pronomes, puxa uma setinha, põe assim, outra indicação, põe o nome da indicação, né? Afetividade, no outro, ofensa. Então, são pronomes possessivos com indicações diferenciadas, entendeu? Então, há várias formas para você poder identificar quando o pronome é possessivo, né? Quando alguma coisa que existe pertence a alguém. Ou quando eu me utilizo do pronome possessivo para dar uma outra indicação, dependendo aí dos contextos, tá bom? Muito bem, vamos continuar aí caminhando. Bom, eu trouxe aqui alguns exercícios simples, práticos, rapidinho, sobre pronome possessivo, para que você tenha a oportunidade, né, de fazer, tá? E não deixe cair no esquecimento, hein? Tá? A prova de pronomes é uma prova grande, é uma prova que acaba abrangendo todos os pronomes e acabam se misturando, né? Você já viu pronomes retos, pronomes oblíquos, pronomes de tratamento, agora possessivos. Daqui a pouco a gente vai trabalhar os pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. Então, assim, tá? Tem muita coisa pra gente ver ainda. Então, não deixe de estudar nem de fazer os exercícios, para que quando chegar o dia da prova você não fique enrolado nem com muita matéria acumulada, né? Para ter que estudar tudo de repente de um dia para o outro, tá bom? Nessa última prova que vocês fizeram, né, de sujeito, eu observei lá, vocês tiveram muitas atividades, muitas videoaulas, né? Tanto aula online, muitos exercícios, mas dias antes da prova, tinham alunos lá perguntando, professora, eu não sei o que é sujeito, professora, o que é predicado, professora, quais os tipos de sujeito. Então, assim, gente, é preocupante, porque será que realmente vocês estão levando a sério? Vocês estão estudando? Estão assistindo as videoaulas com atenção? Fazendo a parte de vocês, escrevendo no caderninho, fazendo os exercícios? Não adianta um dia antes da prova ficar em desespero. Não vai ajudar, entendeu? Então, tem que assumir o compromisso com o seu estudo, tá legal? E levar a sério, tá? Então, vamos lá o exercício aqui. Diga a qual pessoa pertence os pronomes possessivos abaixo. Então, você tem aí, letra A, teus bolos são deliciosos. Letra B, suas músicas encantam os meus ouvidos. Letra C,
a nossa bagagem é esta. Onde está a vossa? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que reconhecer o pronome possessivo. A dica é sublinha, né? Você pode sublinhar os pronomes possessivos. E ao lado você pode escrever: pertence à primeira pessoa do singular, do plural? A que pessoa ele pertence? Então vamos lá? Vamos observar então as respostas? O interessante aqui é você tentar responder sem ver as respostas. Então você para o vídeo, tenta responder. Respondeu? Volta ao vídeo e aí compara, confere, vê se você acertou. Entendeu? Então vamos lá. Resposta. Você tem aí segunda pessoa do singular, se referindo aos teus, né? Na letra B, terceira pessoa do singular ou do plural e primeira pessoa do singular. Olha lá, meus ouvidos, meus, primeira pessoa do singular, tá? E suas músicas, terceira pessoa do singular ou do plural, tá bom? E na letra C, a nossa bagagem é esta. Onde está a vossa? Então você tem nossa e vossa. Nossa representando primeira pessoa do plural e o vossa segunda pessoa do plural. Se houver dúvida, volta lá naquela primeira tabelinha, tá? Lá no início das nossas aulas ou aqui no final. Aqui no final também tem, tá bom? Bom, emprego dos pronomes possessivos. O seu, a gente já falou de algumas regras, né? A utilização do pronome, das suas flexões, pode acabar gerando frases ambíguas. O que é isso? Presta atenção aqui. Ambiguidade é duplo sentido. Sabe quando você lê uma frase e fica na dúvida? Ele estava se referindo a quem, né? Então, olha só, cuidado com isso, cai muito em prova. Presta atenção nessa frase aqui. A menina disse ao colega que não concordava com a sua reprovação. E aí você pode perguntar, ué, reprovação de quem? Da menina ou do colega? Vou ler de novo. A menina disse ao colega que não concordava com sua reprovação. Então, ela disse ao colega que não concordava com a reprovação de quem? Reparou? Isso é ambiguidade, porque houve aí um duplo sentido. Nesses casos, gente, para evitar a ambiguidade, a gente deve usar o dele, o dela, a reprovação dele ou a reprovação dela, ou com a minha reprovação, tá? Então, a gente tem que ser bem específico para não haver ambiguidade, ok? Bom, a menina disse ao colega que não concordava com a reprovação dela. Essa seria a forma mais adequada e mais correta, tá? Reprovação da menina. Percebeu? A menina disse ao colega que não concordava com a reprovação dele. Então, aí, no caso, ela se referindo a ele, ao colega, tá? Então, olha aí que legal. Mais uma anotação para você fazer, ok? Bom, eu termino aqui deixando para você a tabela aí dos pronomes possessivos, mais uma, né? Tem uma lá no início, tem uma agora no final, tá? Essa tá mais colorida, dá para você talvez entender melhor. Enfim, são possibilidades, né, para você construir aí o seu caderno de estudo. Tá legal? Então, gente, é isso, né? A gente não pode deixar o estudo para a última hora. A gente tem que começar a colocar tudo em dia, em ordem, né? Então, faça essa tabela aí, sabe? Faz ela no seu caderno, como ela tá aparecendo aí para você, né? Como eu já falei, tem outra lá no início, faz lá também, tá? Enfim, faça as suas atividades, coloca todo dia e se organiza. Se organiza. Pronomes é uma matéria muito extensa, tem muito detalhe, tem muita regrinha, tá bom? Então não deixa passar não, tá? Boa aula aí pra vocês, tá bom? Boa semana, bons estudos. Tchau, tchau.